A gente já está aí nessa comissão de biossegurança, já tem uns 5 anos, né? E a gente sempre vem lutando com a biossegurança, com a Anvisa, juntos, para uma odontologia sempre em prol do benefício tanto da equipe odontológica quanto dos pacientes. Então, assim, é muito bom poder falar, né, da biossegurança. A gente está agora em voga, né? Eu ficava triste algumas vezes porque ela era muitas vezes deixada de lado, né? E agora a gente tem que dar uma atenção maior a ela, sim, porque além de protegermos a nós temos que proteger aos pacientes e a nossa família, né? Então, é com muito orgulho que nós estamos à frente da Comissão de Biossegurança, tem uma equipe muito boa junto comigo, então, assim, não trabalhamos sozinhos, estamos sempre precisando de mais pessoas. Então, quem também tiver disposição e quiser participar da nossa comissão, esteja à vontade, já está convidado, é só mandar, pode falar comigo mesmo pelo Instagram mesmo, que aí a gente está sempre, são sempre bem-vindos, tá? A gente precisa de vocês aí nesse apoio, nessa luta, para a gente estar sempre buscando melhor para a nossa classe. E hoje, né, doutora Célia, o pessoal vai ter, eles vão poder estar tirando as dúvidas sobre EPIs e formas de desinfecção, né? É um tema aí É, que já está atraindo muito seguidor, muita gente mandando um abraço, né, já elogiando o seu trabalho. Já estão todos aqui também curiosos em receber vocês estão me essas ouvindo? dicas. Agora eu estou ouvindo, em receber essas dicas valiosas aí para o profissional, né? Então, É. vamos começar, né, os EPIs. Qual o tempo de uso, de utilização das máscaras N95, PPF2? Fala pra gente um pouquinho. A gente tem a N95 e a que é a N95 é nos Estados Unidos, né? É uma nomenclatura dos Estados Unidos. E no Brasil é a PFF2, né? Então a gente tem a 2, que a 2 ela tem uma proteção de 94%. Então, quer dizer, ela protege, tem uma barreira de 94%, podendo passar no máximo 6% de erro. E a gente tem a PFF3 também. Só que a PFF3 ela é um alto custo, que ela protege até 99%. Né? Então, o que a gente preconiza? Usar a N95 enquanto ela não estiver com nenhuma, né, não estiver danificada, não tiver nenhum amassado, não tiver úmida, enquanto dá para você ver que não tem sujidades aparentes, você utiliza. Porém, o preconizado é que seja utilizado para no máximo 5 pacientes diferentes, né? Vamos supor que eu esteja atendendo em ambiente hospitalar. Aí é diferente. Eu estou atendendo em ambiente hospitalar, porque nós temos a estou atendendo em ambiente hospitalar e eu vou atender vários pacientes. Eu não preciso de realizar a troca dessa N95. Eu vou ficar no mesmo ambiente com a minha máscara N95, vou atender todos os pacientes, é claro, né, sem tocar nenhuma vez, levar a mão ao rosto, não tocar na máscara, vou atender todos os pacientes. Quando eu sair do ambiente, é que eu vou retirar essa máscara. E essa máscara, assim, que for atendido vários pacientes, eu tenho que descartá-la, tá? Agora, no consultório, eu fiz aqui até uma experiência, não vai ficar legal porque com cabelo, né, geralmente a gente tá com gorro, né? Eu peguei aqui, é a máscara, tá? No Brasil é PFF2 ou a N95, tá? Então aqui a gente tem o, né, o holograma aqui dela, da segurança dela. Então eu vou colocar a máscara só para vocês verem. Coloquei a máscara, tá? Inicialmente, depois que eu coloquei a máscara, que é uma das últimas coisas que eu vou colocar, depois, a última coisa é a luva, eu não vou tocar mais na minha máscara, tá? Mas eu não tive... vocês estão me ouvindo com a máscara? Tá tranquilo? Tá Tá ok, tá ouvindo? tranquilo, tá. Eu não tive aerossóis, eu não teve nenhuma dispersão de aerossóis no momento do meu atendimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa máscara novamente.
Mas como que eu vou tirar essa máscara, vou descartar, vou deixar ela em cima da bancada? Eu não sei se o meu paciente ele está infectado ou não, ou com coronavírus ou com qualquer uma outra infecção. Então, a gente tem duas ideias aqui. Uma vasilhinha, que você vai deixar no consultório, tá? Uma vasilha na embalagem. Você vai colocar aqui. Vai tirar. Tá? Você vai deixar essa embalagem em cima da bancada. Essa embalagem é para ser uso só da máscara N95, tá? Você vai deixar essa embalagem lá dentro, em cima da bancada, e isso aqui. Quando você for usar, você vai pegar ela aqui, coloca de novo na boca. A mesma coisa. Tá? Então, você não vai tocar na máscara. Se der alguma coisa, se estiver te incomodando aqui, você vem no elástico aqui e arruma, tá? Aqui, na realidade, tá ruim porque eu não tô com a touca, né? E aí tem uma outra opção também, que é da gente, tirou a máscara, você não tem a vasilhinha, né? Eu vou pegar papel A4, vou dobrá-lo. Dobrei 2 vezes, né? Aí eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar a máscara pelo elástico. Vou passar aqui. E vou também colocar isso aqui em cima da minha bancada. Para eu evitar contaminação da bancada, contaminação futura, eu não vou pegar. Depois eu pego o elástico, rasgo o papel e coloco novamente pelo elástico, tá? Tem Lembrando, até uma muita pergunta gente... sobre a máscara aqui, doutora, já que nós Pode estamos falar, nesse Vivi. assunto. Pode usar a máscara cirúrgica por cima da PFF2? Pode, não tem problema. Desde que a PFF2 ou a N95 esteja bem vedada, você pode usar para proteger também, tá? E o que que a gente tem visto? Alguns, tanto ou dentista ou médico, eles têm reclamado muito de dor, de machucado, porque a gente tem aqui, ele é bem mais duro, bem mais rígido do que a máscara cirúrgica, o clipe aqui, né? Esse clipe nasal. Então, o que que eu estou colocando? Tem um micropore, tá? Tem esse mais larguinho, tem um micropore mais fininho. Então, você coloca um pedaço do micropore nessa região aqui, pega o osso nasal, põe o dedinho assim e põe aqui embaixo e põe enviesado assim, não vê, tá? Ele não vai incomodar, ele não vai te incomodar, não vai interferir na vedação da PFF2 ou da N95 e vai te aliviar, tá? Isso aqui, porque muita gente está ficando muito ferido, dependendo da quantidade de horas, principalmente quem trabalha dentro de área hospitalar, que tem que ficar em muito tempo com a máscara, tá? A máscara cirúrgica, ela pode ser usada sobre a máscara N95, não tem problema, desde que a máscara N95 ou PFF2 esteja bem vedada. Mais Tá? uma pergunta aqui para Pode complementar, e se falar. no consultório pode guardar de um dia para o outro a máscara? Aí deixa eu explicar para vocês. A máscara, se ela ficar numa caixa fechada, eu não aconselho a guardar. Por quê? O meio anaeróbico, ele é fácil de fundir fungos e bactérias, né? O que eu aconselho? Se você quer guardar, você atendeu 2 pacientes só, no dia sem uso de aerossóis, no dia seguinte você quer usar, eu aconselho, você pega a vasilhinha, aí não vai usar o papel, tá? Para guardar. Aí você vai guardar, pega a vasilha, coloca aqui. Porém, perfura a vasilha para não ficar um meio de cultura.
Porque se ficar em ambiente fechado, né, e ela tiver úmida, porque a gente conversa, a gente respira, a gente fala. Então, a parte interna da máscara, ela tem as nossas bactérias residentes. E a parte externa, se tiver tido alguma bactéria residente do paciente, né, ou uma bactéria transitória do paciente, elas estão ali, né? Então, mesmo ou a bactéria ou o vírus. O vírus, a maioria dos vírus, eles são inativos, porque eles precisam de um organismo vivo para se prolongar a vida. Bactérias e fungos não. Então, eu só não indico por causa disso. Então, fura-se, tá? E fecha, mas deixa furado a tampa, uma lateral, só para não ter proliferação de fungos principalmente, tá? Não tem problema se você atendeu menos do que 5 pacientes. Se você atendeu mais do que 5 pacientes, aí eu te indico a descartar. E se ela tiver úmida, tiver danificada, também descartar, porque aí você perde a proteção. Aí você não tem garantia dos 94% de proteção, tá? O doutor Jorge está aqui falando que comprou a que tem válvula. Deixar sempre a válvula não abrir, não tem problema, tá? A Anvisa, ela preconiza sem válvula, tá? Mas não tem problema. Alguns outros ambientes, o CDC, nos Estados Unidos, eles preconizam com válvula. Então, isso não tem problema, tá? A válvula não vai ter problema nenhum. Tanto pode ser com válvula ou sem válvula. O ideal é que seja sem válvula, que o custo dela é mais baixo. Mas não tem problema, tá, doutor Jorge? Agora a gente tem um adjuvante de proteção, que são essas máscaras faciais, tá? Essa minha aqui, vocês estão vendo até bonitinha, tá vendo ter gravado o nome? É daqui de Belo Horizonte mesmo, tá? Não tem nada importado. Comprei aqui, depois quem quiser o nome, coisa eu passo para vocês no inbox aqui no Instagram. Ela é bastante tranquila porque ela é anatômica, tá? Quem usa fotóforo pode usar o fotóforo. Eu vou só colocar só para vocês virem aqui. Consegue remover aqui e fazer a desinfecção dela. Você vai colocar, tá? A minha eu não usei ainda, não fui no consultório, tá? Por isso que ela tá com isso aqui, ainda não tirei a proteção dela, não. Coloca aqui e aí você pode atender o paciente normalmente. Claro que sob ela, o óculos proteção, a máscara, tá? E ela sobre o gorro. Sobre ela, o óculos e a máscara, ou as máscaras e o gorro. A máscara, lembrando, a máscara cirúrgica, não tem problema colocar sobre a máscara N95, se a máscara N95 ou a PFF2 estiverem bem vedadas, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar aqui. O que a gente está preconizando hoje em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19? Alguns cuidados com pacientes e com os acompanhantes. Evitar acompanhantes, tá? Diminuir o número. Quanto maior quantidade de acompanhantes, a gente vai ter mais aglomeração de pessoas na sala de espera. Então, evitar. Se, por exemplo, for um menor, né, se for um paciente muito idoso que precisa de acompanhante, aí você vai, além de disponibilizar o álcool em gel 70% na recepção, você também vai disponibilizar uma máscara cirúrgica para o acompanhante, tá? Aí não tem problema nenhum. Evitar ao máximo o acompanhante entrar na sua sala de procedimento, salvo casos que sejam necessários, que não tenha como o acompanhante não permanecer, tá? E tem aqui uma pergunta aqui, doutora. Ainda de máscara, que o pessoal quer saber como usa a lupa junto. A máscara, você pode usar com a lupa. Essa aqui, ela tem essa máscara facial, você consegue usar tanto a lupa quanto o fotóforo, porque ela tem a possibilidade de passar aqui por cima essa, por exemplo. Porque tem algumas que são fechadas. Eu gostei dessa, porque como a gente usa o fotóforo, usa com a lupa também, ela tem a capacidade de usar aqui. Depois você vai fazer a desinfecção dela, vai fazer a desinfecção do fotóforo, vai fazer a desinfecção da lupa, tá? Essa daqui a gente consegue, porque ela tem essa abertura aqui, tá? Então não tem problema. Essa aqui dá bem pra gente usar e fazer a higienização com lavagem, né? Com água e detergente e
desinfecção com álcool 70, tá? Não usar hipoclorito. Ela é toda, essa aqui tem o acrílico, todo, mas mesmo assim a gente não usa o hipoclorito porque ele deixa ainda resíduos, né? Certo, está perguntando aqui também se o paciente ou o acompanhante podem chegar e ficar com suas máscaras dentro do consultório. Pode, se ele já tiver com a máscara, pode, né? Aí ele não tem que, né, orientar o paciente e o acompanhante de não ficar colocando a mão na máscara. E o paciente, na hora que ele entrar, ele vai descartar a máscara no lixo contaminante, tá? Que é aquele lixo invólucro, né, o saquinho leitoso branco nosso, lixo contaminado. A gente tem a questão das vestimentas, né, dos jalecos e dos capotes. Isso. A Está gente tem perguntando aqui a gramatura, né, mínima do jaleco de TNT para atender o paciente. Já veio essa pergunta. A gramatura mínima para atender o paciente que não vê uso, risco de aerossóis, é a gramatura 30, tá? Se você tiver um risco de aerossóis, 40. E se você for fazer atendimento com fluidos sanguíneos, 80, tá? Certo. Que aí você consegue proteger e descartá-lo, tá? E quando usar aquelas... pode complementar. Pode falar, a roupa? Não, sobre a roupa. E quando deve-se usar aquelas roupas especiais, no caso? Quando o paciente for 100% comprovado que ele está portador que já está da Covid-19. E aí você vai ter o atendimento de emergência. E nesses casos que você vai atender um paciente portador da Covid-19, você está atendendo uma emergência. Né? Então, aí você tem que se paramentar adequadamente, porque você tem que proteger. Eu recebi uma pergunta falando assim, por que adianta a gente fazer tudo isso se a gente não está 100% protegido? Não existe, eu falo muito com meus alunos, não existe proteção 100%. A gente viver, a gente está correndo risco. A gente da equipe odontológica, da área odontológica, a gente corre todos os riscos ocupacionais possíveis, né? Então, a gente tem risco químico, biológico, físico, mecânico, ergonômico. Então, assim, não há 100% de proteção. Mas o que a gente faz com isso tudo da biossegurança? A biossegurança é uma previsibilidade, uma precaução e uma prevenção. Né? Você está prevenindo que possa te acontecer alguma coisa. Mas o risco... Se for a gramatura, né, dos descartáveis, se for atendimento sem utilização de aerossóis, uma emergência que não vai ser utilizada aerossóis, pode ser a gramatura mínima de 30. Se for utilizar aerossóis né, durante a anamnese não há comprovação que o paciente é portador de coronavírus, a gente usa a gramatura 40. Se for comprovadamente portador da coronavírus, da Covid-19, usar aquela roupa especial, aquele macacão especial, gramatura 80. E se for com fluidos sanguíneos, usar a gramatura 80 também, mas não precisa, aí só o jaleco ou o capote, tá? Sempre por baixo, gente, utilizar um pijama ou uma roupa própria para o ambiente do consultório. Porque quando você chega em casa, a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem mãe, a gente tem cachorro, tem tudo. Então, assim, aquela roupa já deve ter deixada. Tirou, entra em casa, tira a roupa, coloca num saco e já coloca aquela roupa de molho, tá? Ou se ela for branca, você pode pôr na solução de hipoclorito, que é água sanitária, ou se ela for colorida, você faz a lavagem prévia dela num molho de água e sabão comum e depois a última lavagem você pode pôr o lisoforme. Tá? Quando ela é colorida, quando é roupa colorida. E mesma coisa com os jalecos de tecido. Tá? Jalecos de tecido, o que eu indico hoje? Nesse momento, que você puder evitar, evite. Use esses jalecos, gramatura 30, que tem muitos lugares, eu já fiz uma pesquisa em várias dessas de jaleco que vendem a R$15, a R$20. Então, quer dizer, compensa a gente ter esse cuidado, tanto conosco, quanto com a equipe, quanto com os pacientes e a nossa família. Né? É essencial, né, doutora? É essencial. Você vai me falar? Pode falar, Letuza, que eu já ia falar algumas coisas. Existe alguma coisa que pode ser feita para diminuir os aerossóis? O ozônio funciona? Lâmpada UVC?
O que pode ser feito para diminuir, se existe? Para diminuir o aerossóis, quanto mais você puder usar, por exemplo, um lençol, né, o dique de borracha, o lençol de borracha, você pode usar dependendo do procedimento que você vai fazer. Quando não, aí o que você vai fazer? Você vai se paramentar, se proteger principalmente com essas, né, com a N95 PFF2 e com a máscara facial. E as lâmpadas de UV e ozônio, elas funcionam. Porém, elas funcionam, por exemplo, uma lâmpada de UV e uma de ozônio, elas funcionam para um ambiente de 9 metros quadrados. Então, quer dizer, se você tiver uma área muito maior que essa, né, uma extensão maior, você vai ter que ter mais. Lembrando que, principalmente, o ozônio não pode ter nenhuma matéria orgânica presente, porque ela volatiza, porque o ozônio, né, é derivado do O2, que o ozônio é o O3. Então, ela vai entrar e vai volatilizar essa matéria orgânica viva, porque a gente faz cirurgia, então você tem sangue, você tem fragmentos de dente, fragmentos ósseos, então isso você não deve deixar no ambiente, porque isso vai poder gerar ácidos, tá? E você pode aspirar, né? Respirar isso sem perceber, porque você não enxerga. Né? Ele é gás, né? Ele é gás, não, é inodoro, você não consegue enxergar e não consegue sentir que você está ali respirando esse ar. Então, funciona. Porém, ela é cara, né? Ela é cara porque eu preciso de mais de uma para um ambiente maior de 9 metros quadrados, tá? Mas funciona. A gente tem tanto desinfecção por ozônio, tanto em águas, né? Em ambientes cirúrgicos. Então, assim, funciona, mas é alto custo e a gente precisa de saber lidar bem com essa tecnologia, tá? Certo. Qual foi a outra E pergunta? a outra é quanto tempo aguardar entre os atendimentos e qual a limpeza correta a ser realizada no ambiente? A gente tem vários tipos de limpeza. Então, entre um paciente e outro, a gente tem que ter a limpeza chamada limpeza recorrente, né? Que é a limpeza que se faz entre um paciente e outro. Essa limpeza recorrente, hoje, a gente vai, se possível, sempre o mais barato. É um hipoclorito de sódio, né, a 1%, ou você não tem hipoclorito, você tem água sanitária, você vai diluir uma porção de água sanitária para 10 porções de água ou uma para 5, vai depender do que você vai desinfectar, porque você pode colocar também ela para borrifar em ambientes e esperar 30 minutos no mínimo com local arejado. Eu recebi uma pergunta se é proibido o ar-condicionado. Não que o Isso. ar-condicionado seja proibido, mas o ar-condicionado ele deve ser evitado nesses momentos, porque a gente tem o filtro do ar-condicionado. Se você o limpar, né, diariamente, tudo bem, mas a gente não tem esse hábito. Né? A gente não tem, eu tenho certeza, a gente às vezes tem o filtro, né, o ar-condicionado, ele é geral, ele não é só único, não é localizado ali, o filtro é difícil da gente ter acesso, né, principalmente o split é muito alto, então assim, evitar nesses momentos ficar principalmente com ambiente arejado, janelas abertas, você vai fechar a porta para não ter contato, janelas abertas. Ah, eu já recebi, mas o ambiente vai ficar poluído quando você abrir o ambiente de fora, o ambiente externo ao consultório. Não, você ficou o tempo inteiro com a janela aberta durante o seu procedimento, a tendência, né, tanto das partículas, das gotículas, ela é acompanhar o ar, né? Então, provavelmente, esse ambiente, quando você abrir a sua porta para o ambiente externo, vai ter muito menos concentração de gotículas de partículas virais do que lá dentro. Tá? Então, A não doutora preocupem Lília com está isso. perguntando aqui. A doutora Lília está querendo saber orientações para quando voltar os atendimentos em clínica e escola. Como devemos proceder com os alunos e pacientes? Nós vamos ter, eu também sou professora, a gente vai, é a mesma coisa. A gente já está fazendo um protocolo todo de biossegurança para atendimento dos pacientes e o ambiente dos alunos, porque os alunos eles vão ter que ficar geralmente eles fazem em dupla, então eles vão ter que estar paramentados todos dois, como essa precaução de pandemia, né? Nós vamos adotar isso
nós não vamos voltar mais ao que nós éramos antes, nós vamos voltar melhores, né? Então, Com nós vamos certeza. adotar algum desses protocolos em todos os aspectos, né, Letuza? Nós Com vamos voltar certeza. melhores em tudo, porque isso foi uma lição para a gente. E isso, a gente vai ter a paramentação de ambos, né, da dupla, a gente vai ter um afastamento maior entre os pacientes e a gente vai não evitar, não proibir, mas a gente vai diminuir a participação de acompanhantes. Infelizmente, nas clínicas de odontopediatria, a gente tem acompanhante, mas a gente vai pedir que seja um acompanhante só para a criança e esse acompanhante também com a máscara e com todos os cuidados que a gente tem pré-operatórios com o paciente do consultório, nós vamos ter com os pacientes das escolas, né, com as clínicas e escolas. Então, é bochecho com solução de peróxido de hidrogênio a 1% antes, né? Nós vamos fazer o possível para diminuir, se houver uma concentração viral nesse paciente. Então, a microbiota dele a gente vai tentar diminuir, né? E o peróxido de hidrogênio a 1%, ele consegue não inativar, mas ele consegue diminuir essa quantidade da microbiota, tá? Tem uma pergunta aqui de consultório. Preciso colocar uma divisória para separar escritório da cadeira odontológica? Se você tiver essa possibilidade, é o ideal. Porque aí você está preservando a si mesmo. Porque senão, toda vez que você fizer um atendimento, né, além de você fazer a limpeza recorrente, né, aí a limpeza concorrente do consultório, você vai ter que fazer a limpeza da sua mesa, a limpeza dos seus fomites, né, a limpeza de computador. Então, assim, isso é bom, porque na tela de computador, na tela dos notes, nos teclados, ali é um nicho, né? E a gente sabe que ele pode viver na tela, por exemplo, de celular, por no mínimo 4 horas. Então, quer dizer, na tela do notebook, na tela do computador, é a mesma coisa, tá? Então, se possível, sim, barreira, se possível. Às vezes a gente sabe que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas se possível, sim. Tem aqui, o pessoal está voltando no jaleco aqui, sobre o jaleco. Ele tem que ser trocado a cada atendimento? Não. Se não houver aerossóis, ele não precisa ser trocado, tá? Precisa. Se você tiver aerossol, sim, aí você tem que trocar. Se for jaleco de tecido, o jaleco que não é descartável, eu aconselho você, principalmente o jaleco de tecido, a ser trocado. Porque nas tramas do tecido, a gente consegue também, a gente não, o vírus consegue também ficar ali por um tempo maior. Não, entrelaços também. Como paramentar e como desparamentar. Justamente, Então, a vamos última lá. coisa que a gente vai calçar as luvas. E a primeira coisa que a gente vai retirar são as luvas. Então, sempre lembrar isso. Então, como a gente vai fazer no consultório? A gente deve, primeiro, você coloca o gorro, tá? Depois, você vai calçar o propé, higieniza as mãos. Antes disso, você já está dentro do consultório com atendimento, você já está com as mãos higienizadas, tá? Depois eu vou falar da chegada no consultório. Então, primeiro, você vai colocar o gorro, coloca o propé, higieniza as mãos. Coloca o jaleco, o capote, o avental, tá? Ou ele para frente ou para trás, dependendo da composição dele. Depois você vai colocar o óculos de proteção, você vai colocar a máscara e vai colocar o seu protetor facial. Eu estou falando dentro de um ambiente clínico, tá? Não estou falando dentro de um ambiente cirúrgico, tá? Primeiro ambiente clínico. Depois que você já está todo paramentada com o propel, o jaleco, o gorro, o óculos de proteção, que é o protetor ocular, a máscara, e a máscara facial, você vai calçar as luvas, tá? A última coisa, as luvas. De preferência, você usar sempre, mesmo os de tecido não tecido, que tenha punho
ou que tenha aquela parte sanfonada, para ela ficar presa no punho. Evitar de usar avental que não tenha punho e não tenha essa parte do pulso sanfonada, para ele não ficar solto, tá? E calçar as luvas sempre por cima. Na desparamentação, a gente já começa do lado oposto. A primeira coisa que a gente vai tirar vão ser as luvas. Deixa eu pegar uma caixa de luva aqui. Vou pegar uma luva. Vou pegar uma luva de látex, tá? Porque eu tenho alergia, minha luva é a de nitrila. Mas eu vou pegar de látex só para vocês verem. Então, eu vou calçar a luva. Calcei a luva e estou... terminei o atendimento, né? Terminei meu procedimento. Eu vou tirar a luva como se eu tivesse em época de cirurgia, como numa cirurgia. Então, eu vou, né, descalçar a luva. Eu posso pegar aqui, eu posso pegar aqui, tá? Porque essa minha mão tá protegida ainda. Então, eu vou pegar aqui e vou tirar, tá? E eu tirei aqui. A outra, eu venho com esse dedo por dentro e vou remover aqui e descartar já no lixo contaminado. Procedo a higienização das mãos. Aí eu vou retirar a minha face shield, que é a minha proteção facial, que é a máscara. Vou tirar a máscara. Vou tirar o meu jaleco. Vou tirar o propé. Lavo a mão novamente. Lavo a mão novamente. Vou retirar o meu protetor ocular. Vou retirar a máscara. E o gorro, tá? O gorro, aconselho a usar gorros descartáveis, tá? Porque o gorro de tecido, a gente não tem como prever se ele foi contaminado ou não. Porque o gorro descartável, você descarta e ele é muito barato. Eu tenho aqui, só para vocês verem, o propé, que a gente pega aqui, gramatura maior que vocês acharem, tá? Essa aqui é 80 do propé, o maior que vocês acharem, porque o calçado, ele é duro, ele costuma, se for uma gramatura muito fininha, costuma rasgar o propé, tá? E o gorro, a gente tem na gramatura 30, gramatura 40, e descartável, né? Porque são coisas, assim, muito baratas que é preferível a gente descartar. Tá? Então, ficou claro qual que é a desparamentação? Desparamentação, luvas, lava-mão, capote, jaleco, propé, lava-mão, máscara facial. A gente deve prestar muita atenção nessa desparamentação com o quê? Com a higienização das mãos. Porque a mão, a gente, é muito importante, porque se a gente higieniza bem as mãos, a gente já diminui o contágio em grande chance da gente diminui muito a possibilidade da gente ter um contágio, tá? Então, a desinfecção das mãos, a higienização das mãos é o mais importante, né? Então, a gente sabe que esse é o mecanismo mais importante que a gente tem. Deixa eu lembrar se eu tenho mais Estão perguntando aqui se essa máscara é aquela comum? É a comum que a senhora se referiu? Não, aí você pode tirar. Quando você tira para a alimentação, você vai tirar a face shield e você vai tirar a máscara, tanto a máscara N95 ou a máscara cirúrgica. Lembrando que a máscara cirúrgica, vou pegar uma aqui. A máscara cirúrgica, a gente vai, eu não enxergo, coloca ela aqui, né? Uhum. Você vai sempre tirar pelo elástico, tá? E quando for descartar, descarta em cima da lixeira, tá? E a Águia está me perguntando aqui se o propé... O propé é obrigatório, é? Sim, nesses momentos de pandemia, a gente está sendo o propé obrigatório. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui vem 100 unidades, tá? Essas 100 unidades de propé, ela gira em torno de R$18. Então, quer dizer, é muito pouco, é muito barato para a gente proteger tanto a nós quanto aos pacientes.
E, além do mais, a gente protege também em casa. Eu gosto de indicar para os meus alunos, todos, a deixarem um calçado de uso próprio para a clínica, sabe? Um calçado lá dentro, porque quando você vem para casa, você não vai trazer nenhuma sujidade, nenhum micro-organismo, né, para dentro da sua casa. Então, deixe lá, porque a gente está fazendo o hábito hoje de tirar calçado lá de fora da porta, né, um pano umedecido com hipoclorito de sódio, com água sanitária. Aqui dentro só usa chinelo ou coisa, mas a gente não tem esse hábito. Então, deixem sempre um calçado dentro da clínica, dentro do ambulatório, calçado, se possível, já para uso só do consultório, né? E você vai calçar o propé. Então, quer dizer, ninguém, porque às vezes vai falar, porque eu vou calçar, mulher tem muito, né? Essa questão de calçar, você vai calçar o propé por cima. Então, quer dizer, não tem problema. No dental, tá? Eu comprei no dental, comum também, depois, se vocês quiserem, me chama aqui, que eu falo onde eu comprei. Foi R$18, é muito barato, né? Então, vale a pena, tanto o propé, quanto o gorro, quanto os jalecos, esses daqui também, que a gente, né, que são E estão descartáveis. perguntando a higienização com álcool 70 ou sempre com água e sabão? Como fazer? Primeiro, o que você tem que fazer primeiro, dependendo, por exemplo, essa máscara facial, eu vou Aham. lavar primeiro ela com água e sabão, tá? Com detergente líquido, né? Eu vou lavar, depois eu vou secar, faço a higienização com álcool 70 e deixo secar no ambiente, para ele volátil, para ele, né, evaporar. E a higienização dos fomites, dos pisos, do ambiente clínico é feita com hipoclorito, tá? Aí você faz as lavagens concorrentes, né? Elas são feitas com água e sabão, a lavagem líquida. No consultório não Sim. deve ter vassoura. O consultório tem que ter só o rodo e o pano, né? Porque ela tem que ser uma lavagem líquida, né? Ou uma lavagem, no mínimo, uma lavagem úmida. A lavagem líquida, ela é aconselhada pelo menos uma vez ao dia. E entre os pacientes que são a lavagem concorrente, é a lavagem úmida, Sobre o tá? Não propé tem aqui vassoura em também. consultório, tá? Aham. Sobre o propé que está falando aqui, usa também no paciente? Pode usar. Pode usar, é um a mais, né? Uma proteção a mais. No consultório, porque eu coloquei, eu fiz uma cartilha, quando chega no consultório, eu coloquei para deixar para os pacientes um propé e uma máscara, para os pacientes e acompanhantes. O paciente, a gente não tem tanta necessidade, porque eu vou marcar meu paciente no mínimo 1h20, porque eu vou marcar o paciente, eu vou atender ele durante 40 minutos e depois eu vou deixar mais 30 minutos de espera. Então, quer dizer, eu não vou ter uma grande passagem de pacientes ali dentro da sala de espera. Então, o paciente às vezes não vai precisar nem de usar a máscara, porque ele já vai entrar, eu já vou manipular a boca do paciente, então não vou precisar de usar a máscara. Mas se vier com acompanhante, aí eu indico a máscara para o acompanhante e o propé para o acompanhante e para o paciente, assim, antes de entrar no consultório. Coisas novas, né? Mas assim, a gente já deixa ali na entrada já do consultório. Na sala, na recepção, a gente deve deixar também lenços, né? Lenços de papel descartáveis e lixeiras com pedal, tá? Não pode ser aquela lixeira basculante mais. Tem que ser a lixeira com pedal, que aí a pessoa não tem mais contato de colocar. Porque às vezes aquela lixeira basculante, você coloca e, sem querer, encosta na báscula da lixeira, tá? A Mas máscara PFF2, qualquer uma serve? se for PFF2, se tiver já com a autorização do Inmetro, qualquer uma serve. Aqui no Brasil ela é Uhum. PFF2, pode ser com ou sem a vedação, ó, com ou sem o... Gente, fugiu a palavra. Gente, me perguntaram aqui agora. Ela pode ser qualquer PFF2. Se você tiver condição de ter PFF3, tranquilo também, mas a PFF2 ela consegue barrar bastante, porque esse vírus ele é menor
do que 5 nanômetros, então, assim, consegue barrar até 94% da microbiota virótica. Tem um Pode ser comentário qualquer aqui, uma, tá? tem um comentário aqui dizendo que no protetor facial não é legal passar álcool 70, dá reação e a máscara fica embaçada. É o que ocorre às vezes, né? Na máscara facial, dependendo Sim. da máscara. Por isso que a gente pede para fazer a lavagem, você fazer a lavagem com água e o sabão, né, o detergente líquido, para você Aham. tirar a gordura. E aí você passa depois o álcool, porque você já eliminou a gordura que está ali, para não embaçar tanto com álcool. E não passar depois o papel. Você vai borrifar com álcool e deixa o álcool volatilizar, né, evaporar. Os aventais em TNT podem ir para autoclave? Podem, podem. Até a gente, quando a gente compra, eles já vêm, alguns já vêm autoclavados, né? Quando a gente compra estéreo, pode ir, mas não é indicado, porque a gente não tem a garantia da eficiência dessa esterilização, tá? Então, eu preferi você pode esterilizá-lo para você usar num outro paciente sem que seja procedimento crítico, né? Sem que seja um procedimento cirúrgico, em ambientes assim, uma anamnese, em uma avaliação, uma troca de ortodontia, mas assim, sem que seja ambiente crítico, em ambiente de cirurgia, porque você não tem a garantia da eficácia da esterilização sobre aquele. Porque se ele já tiver tido alguma perfuração, mínimo que for a trama dele já tiver aberto um pouco, aí a gente é ineficaz. Mas assim, você pode, desde que você consiga utilizá-lo para procedimentos não críticos. O pessoal está aqui mandando um abraço, está perguntando se vai deixar as informações salvas. Inclusive, a nossa primeira parte já está salva. Essa é a segunda parte da nossa conversa, né, doutora Célia? A gente teve uns probleminhas técnicos aqui entre a que vos fala e o celular aqui, É isso mesmo. mas a gente vai E deixar, né? Eu já tinha perguntado para a Aretusa, vai deixar tudo vai, salvo. podem ficar tranquilos, né? Como guardar o protetor facial quando não estiver em uso em clínica odontológica do SUS? Protetor facial, o face shield, né? O face Isso. shield, depois que ele já tiver lavado, você já tiver lavado, já tiver desinfectado, ele coloca num saco plástico, fecha, né? Dá aquele um nozinho assim e guarda. Geralmente, ou se você tiver um armarinho onde você possa guardar, deixa ele guardado ali. Ou você vai levar ele para casa, né? Mas ele já vai estar lavado, vai estar desinfectado e dentro do saco. Então, ele vai estar protegido, tá? Certo. E você fazendo, manipulando isso tudo dele já lavado, ele já desinfetado, você está com as mãos também higienizadas e, de preferência, com a higienização acrescida do álcool gel, tá? Eu Isso. ia falar uma coisa também de proteção, que às vezes muitos dentistas que trabalham longas horas, principalmente a área hospitalar, a gente tem queimadura, né? Machuca, ferida, úlcera, que a gente fala de úlcera sob pressão, né? Aquelas lesões. Então, eu gosto muito, não é fazer propaganda, não estou ganhando nada, não, tá, gente? Porque isso aqui está importante. Eu gosto muito desse creme aqui, porque ele, além de ser hipoalergênico, ele não tem cheiro nenhum, então não faz mal para você, não faz mal para o paciente, e ele protege a camada da sua epiderme antes de você colocar aquela faixinha do micropore, tá? Então, assim, é bom a gente ter uns coisas a mais. Lembrando que o paciente, hoje, o protocolo de atendimento do paciente, a gente deve estar com o paciente, se possível, esteja numa situação gripal, se você reparar que ele está tossindo, que ele está com coriza, que está com uma rinite, é sempre bom você fazer a medição da temperatura, tá? Eu não consegui achar
o termômetro digital. Eu tenho esse, mas esse aqui é antigo. E ele é auricular, né? Eu coloco aqui, isso daqui a gente compra, descarta, né? Eu jogo fora essa aqui e meço em outro paciente. Mas o ideal seria aquele de testa também, que a gente não tem nem contato. Mas esse aqui serve, porque como ele tem isso aqui, esse descarte, isso aqui a gente descarta, joga fora e quando o nosso paciente a gente coloca outro, tá? Então lembrar sempre disso, de aferir sempre a temperatura também do paciente, porque se tiver em sintoma gripal e se ele tiver com a temperatura acima de 38,3 graus, aí é preferível você remarcar a consulta e não atendê-lo, tá? Mesmo daqui para frente, a gente deve adotar isso como protocolo, tá? Tem uma dúvida aqui, mas o creme pode facilitar a adesão ainda maior de vírus? A Não, porque doutora você está Flávia está colocando, perguntando. você vai colocar ele espalhado aqui sob o micropore, tá? Você vai colocar ele, o micropore vai ocluí-lo. É abaixo, você vai colocar ele abaixo do micropore. Então, você não vai deixar ele aqui na máscara, não. Ele vai ficar sob o micropore e a máscara sobre o micropore. Então, ele não tem contato com a máscara, tá? O creme não tem contato com a máscara. Lembra que eu falei com vocês? Coloca o micropore aqui por cima, tá? Porque um band-aid, coisa, ele não vai ficar. O micropore, ele fica. A Inara está falando aqui que ela nunca atende paciente com gripe. Ah, ótimo! Parabéns! Não deve atender mesmo, não. Porque a gente não. Porque a gripe, ela tem, né? A gente tem variações, né? Então, assim, a gente é vacinado, a gente vacina do influenza, a gente vacina da H1N1, mas a gente não sabe que são várias cepas, então, assim, é excelente. Se puder não atender, igual quando a gente vai falar com o paciente, quando ele está com herpes, né? O dentista não atende o paciente que está com herpes. O ideal é o dentista não atender o paciente que esteja com sintoma gripal, né? Isso devia ser protocolo, assim como é no caso da herpes. Doutora Isso tem que Célia, virar protocolo. nós agora já estamos com o tempo já esgotando mesmo, voltamos aí com essa segunda parte, né? Se dependesse da gente, ficaria aqui muito tempo, né, doutora? Muito, muito, é muita coisa. É É muita muita coisa. Você vê que assim, pra informação. gente falar de biossegurança, muita coisa, muita coisa. Muita coisa, o pessoal tem participado mesmo. Obrigada aí você que está participando da live do CRO-MG, né? A doutora Célia está aí respondendo as perguntas. A live vai estar gravada, a primeira parte e segunda, vai estar aí para vocês reverem. Quem perdeu também pode assistir, né, doutora? Pode rever, né? Pode Pode rever. rever. E lembrando que qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram também, tá? Se vocês Sim, quiserem tem muita gente que quer orientação. isso, conversar com a senhora a respeito de jaleco, de máscara, onde encontrar, porque parece Pode que me tem alguns chamar no EPIs que Instagram. estão em falta, né? Pode me Então, chamar. eles vão estar chamando sim. Doutora, nós agradecemos demais sua participação, muito obrigada. Estamos aqui abertos, né? Para novas informações também, tá? Eu que agradeço e peço desculpa por ter tido tanto problema técnico, né? Mas isso Entre mim acontece. e essa nova tecnologia nossa aqui. Mas isso acontece e Mas foi estou à muito bom. disposição, né? Estou à disposição, se vocês sabem, estou à disposição do conselho, estou à disposição de qualquer dentista, de qualquer pessoa que tiver dúvida, pode me chamar no Instagram, que respondo a qualquer hora, tá? Muito obrigada, viu, doutora? Uma boa Eu noite, que então. agradeço. Boa noite para Boa todos noite. aí, tá? E a próxima live nossa vai ser na quinta-feira. A senhora também está convidada a assistir, viu? Claro, claro, Isso, e estaremos nós vamos lá. estar com o tema Termo de Consentimento Livre esclarecido em tempos de Covid-19, com o doutor Ronaldo Radic. Viu? Muito obrigada. Até mais, doutora. Até mais. Tchau para todos. Boa noite. Fiquem com Deus e cuidem-se. Lavem as mãos. Isso. Obrigada, boa noite. Boa noite.